Plena FM. Mesa pra dois. Sérgio Sepúlveda, antes da abertura do programa. Estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Eu tô aqui com o Sérgio Sepúlveda e tô aqui com Carol Moura. A Carol é médica de doido, ou quer dizer, é psicóloga. E a gente vai falar sobre três assuntos muito importantes. Um é um evento que vai ter aqui em Itabuna. Outro, nós vamos comentar aqui sobre suicídio e sobre saúde mental em geral. E agora, eu queria começar, Carol, perguntando uma coisa para você. Qual é a diferença de psicólogo e psiquiatra? Psiquiatra, boa tarde, né, a comunidade, a todos e todas. O psiquiatra é um médico, ele estudou, graduou em medicina, é um médico e faz uma residência em psiquiatria. Às vezes tem alguns clínicos que fazem especialização em saúde mental e também atuam, né, na especialidade da saúde mental, sendo que médico, o Conselho de Medicina diz que eles atuam em qualquer área, né? Sendo médico, eles podem acolher e atender toda a demanda. E visto que, sim, existe muita demanda de saúde mental que precisa ser acolhida, principalmente pelos profissionais de medicina nos postos de saúde, que daria realmente uma ajuda bastante, porque a gente não tem, principalmente aqui na região sul da Bahia, profissionais que dariam conta de toda a demanda, né, de saúde mental. O profissional de psicologia é quem graduou em psicologia, né, fez uma graduação em psicologia e é uma psicóloga ou um psicólogo que vai atuar na saúde mental, em diversas áreas, na jurídica, na organizacional, na social, na área da saúde, na clínica, na escola e em outros espaços também. Legal. Eu quero falar logo do evento, para não esquecer de falar do evento. Certamente. Né? É o que? Um workshop, um seminário? Não, oficina. Oficina. Então, Marcel, eu falei para você há uns tempos atrás que quando a Súria veio, ela veio para mudar a vida das pessoas, né? Então ela está buscando, entendeu? Eu não fiquei rico ainda, tá faltando isso. É isso aí. Mudou ainda. Riqueza de amizade. De amizade, tô rico, de verdade, tô bem rico. Então aí a Súria se propôs a criar uma associação sem fins lucrativos, que é a Súria Cultural Multiartes, e desenvolver todo mês uma oficina, entendeu? O mês passado tivemos uma oficina para criança de mosaico, né? Foi desenvolvido, foi um trabalho muito enriquecedor com as crianças, com a escola que nos abraçou, né, a Degrau do Saber. E esse mês a gente reservou para a Carol Moura, né, para falar da saúde mental. É uma oficina também toda para a saúde mental, porque a gente sabe, né, Marcel, o que está acontecendo com o mundo, né? A gente já comentou algumas vezes. Algumas vezes nas nossas conversas, essa preocupação, né? As pessoas realmente estão surtando, né? Depois do período pandêmico para cá, a coisa se intensificou, pior, né? Então a Súria Multiarte achou por bem, né, convidar a Carol, entendeu? Nossa amiga, ela reside em Coraci. Ela esteve lá no Palácio Súria, né, nos fazendo um evento lá. E aí começamos, né, tivemos esse bate-papo, ver se a gente poderia fazer essa oficina. Ela topou. Você e a Súria abraçou. Carol, e a Súria abraçou. Estamos aqui, né, agora para divulgar esse evento. O evento vai ser que dia? Dia 24 agora, né, um sábado, 24 de agosto, às 10 às 12 horas. A entrada é gratuita. 10 da manhã. Isso, 10 da manhã. Já temos a divulgação do card nas redes sociais e disponível também o link, né? O local é o Palácio Súria? No Palácio Súria. Palácio. Já estive lá no evento. Tem um link que a gente vai disponibilizar para as pessoas fazerem a inscrição no formulário, né? Para se inscrever, para a gente ter uma base ali de quantas pessoas realmente vão estar presentes. E é bom, né? Confirmando, fica melhor para organizar as coisas. Com certeza, né? A gente se organizar antes para saber a quantidade de pessoas que a gente vai acolher lá. Ô Carol, lá você vai concentrar o foco em quê? Lá é uma oficina de saúde mental, onde a gente vai poder trazer reflexões a respeito do conhecimento de si mesmo, do que está acontecendo, se há alguma dúvida a respeito do adoecimento mental, se há preconceito, estigma para falar sobre isso, porque isso é um entrave no nosso país ainda, né? Que as pessoas têm vergonha ainda, mesmo a saúde mental fazendo essa demanda enorme, as pessoas têm vergonha de dizer
que estão adoecidas, que estão tristes, que estão deprimidas, que estão sem ânimo, né? E tem vergonha de dizer que estão ansiosas. A ansiedade, na verdade, é uma doença que ela, na verdade, ela exige que a pessoa diga, porque como ela tem muito sintoma orgânico, né, fisiológico, tremores, falta de ar, cansaço, uma vontade de querer andar sem destino, e aí isso faz com que a pessoa peça logo ajuda. Mas outros quadros, principalmente quadros de tristeza, melancolia, eles são guardados, bem guardados por muitos anos. Na verdade, isso é uma pesquisa, que acho que já tem mais de uma década essa pesquisa, feita por jornalistas no país. E essa pesquisa fala que o brasileiro, em média, levava 10 a 20 anos para pedir ajuda sobre o adoecimento psíquico. Ô Carol, eu vejo também que as crianças hoje estão muito ansiosas, né? Falo da ansiedade. Eu tenho uns trigêmeos em casa que estão tudo assim, ansiosos, só ficam pensando lá na frente. É porque são 3 diabinhos. Então você chama de ansioso porque você não está aguentando o tranco, né? Você não aguenta. A gente vai levando, empurrando com a barriga. Não é fácil, não. Agora você sabe que eu, como leigo, separo o louco em 2 categorias, né? O louco que precisa de muita ajuda, que é essa parte de depressão, de isolamento e tal. E o louco da alegria, que são esses loucos de rua que a gente, Itabuna sempre teve, uns loucos assim de rua. Sempre teve, né? E às vezes a pessoa deixa de aproveitar até esses loucos. Porque eu lembro de uma, Ana Doida. Ela saía pela cidade falando sozinha. E um dia eu comecei a ouvir o que ela estava falando, a prestar atenção no que ela estava falando. Ela estava vivendo na Itabuna de 1910, 1920, sei lá. Para ela, ela falava assim: hoje tem festa na casa de Coronel Henrique Alves, eu vou lá, mas não sei quem não pode saber porque ele não gosta do coronel. Ela vivia naquela época na cabeça dela e ninguém prestava atenção nisso. Eu comecei a prestar atenção no que ela falava e achava muito interessante. Eu aprendi história com ela, né? Agora Itabuna tem muitos doidos famosos, né? Não, Itabuna sempre teve doidos famosos. Tem Jeep, né, que achava que era um carro. E agora, uma condição física impressionante. Ele saía daqui até Ibicaraí andando, voltava, ia para Ilhéus, voltava. Aí ele tinha buzina, tinha farol, tinha pisca-pisca, tinha tudo. Jeep. A Súria reviveu um momento, né, do Jeep lá. Eu cheguei a entrevistar a Jeep quando eu descobri que ele estava num asilo. Porque durante muito tempo ninguém sabia onde ele estava. Aí descobri que ele estava no asilo, fui lá conversar com ele. Não deu para fazer assim uma entrevista, né? Mas tinha uns lampejos assim. Eu perguntei: Jeep, como é que você conseguia andar tanto? Ele: não, meu tanque é grande, dá para ir longe e tal. Bem assim, fantástico. É um dos doidos famosos de Itabuna, né? Tinha Papai Noel. Passava dia domingo, né, para Ilhéus com a família, e eu era pequeno, eu vi ele na estrada, né? Eu tive ele na estrada mesmo. 30, 40 quilômetros que ele estava. E não era andando, não, ele ia num pique, sabe? Eu conheço a história dele. Pois ele ia num pique. Eu estudei aqui em Itabuna, ainda atendo aqui em Itabuna, mas estou por aqui. Então ele as pessoas falavam sobre ele. Porque o adoecimento emocional, psíquico, né, ou a loucura propriamente dita, ela não interfere no desenvolvimento cognitivo. Eles continuam sendo inteligentíssimos, na verdade. Agora, a desorganização psíquica que se dá no processo da loucura, que não permite que eles, né, desenvolvam de fato dentro de um equilíbrio. Mas a função cognitiva deles estão ali a todo vapor. Não, tem pessoas com problemas mentais que são geniais e acabam desenvolvendo coisas incríveis, né? Sim. Tendo problemas mentais, né? Agora, voltando para os pobrezinhos, para a parte mais triste, que é a dos deprimidos, né? Você viu alguma estatística em relação a antes da pandemia e depois da pandemia, não? De casos de depressão, de suicídio, essas coisas? A gente tem no Brasil, né? A própria Organização Mundial de Saúde, ela vai acompanhando isso. O Brasil já era um dos países mais ansiosos e depressivos do mundo. Isso já antes da pandemia. Antes. Depois reafirmou esse lugar, né, de um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo, com algumas e acrescentou a síndrome de burnout, que é justamente referente aos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, além da gente ter
casos de depressão, ansiedade. Nós temos, depois do processo de pandemia, muitos casos de síndrome de burnout, que é justamente o adoecimento do trabalhador e da trabalhadora, principalmente daqueles que estavam em linha de frente. A crise de burnout é aquela gota d'água, né? Chegou ali e explodiu. Um desgaste. Ali, pá, queimou o fusível. Isso. E não só os profissionais de saúde, mas da segurança, Sim. da comunicação. Vários outros profissionais também adoeceram gravemente por conta do isolamento social, das fake news, né? Porque a informação termina, né? A gente está no setor de informação. Então, E hoje a gente tem também uma avalanche de informações, né? A gente tem um excesso de informações. Isso. Informar é também estabelecer saúde e saúde psíquica. Então, se você comunica e informa, você está fazendo saúde, está fazendo, sim, a gente chama psicoeducação, às vezes, né? Orientação de psicoeducação, justamente para poder a gente organizar ou controlar algumas situações. E uma das coisas que a gente fazia no processo de pandemia, do colapso de sistema de saúde, era dizer, reduzam o acesso às informações, porque as informações estavam muito distorcidas e tinham várias linhas de informação que dava inseguranças nas pessoas. Eu aqui fiz o máximo para evitar o pânico. A notícia... Porque se você for seguir a mídia nacional, era um pânico completo. Ó, se você sair na rua, você vai matar seu avô quando você chegar para casa. Isso foi falado na mídia. Que criança que fosse para a rua ou para a escola podia matar o avô. Imagine a cabeça dessas crianças. E eu, quando chegava em casa, a mulher fazia eu tirar a roupa todinha na porta da casa para poder entrar e tomar banho. Foi um pânico na mente dela, né? Tinha os malucos do álcool, né? Passava álcool em tudo, nas pessoas, no óculos, em tudo, né? Então teve um negócio, a coisa foi séria, né? Agora, Carol, eu observei muito nesse período da pandemia, porque tinha uma filha adolescente já na fase final, mas eu fiquei observando os adolescentes no período da pandemia, e a pandemia pegou eles na época das festas, na época de ir pra festa, na época de namorar, na época de sair, e eu não sei, eu enxergo essa geração meia velha hoje, não sei se ficaram com medo de sair, de abraçar, de beijar por causa da pandemia, mas eu olho pra eles e eu vejo velho. Eu sou novinho, mas eu vejo um monte de velho. Você acha que a pandemia teve esse tipo de efeito na cabeça dos adolescentes, de que não posso beijar muito, não posso abraçar muito, porque isso é perigoso? Será que isso ficou na cabeça? O que a gente tem, assim, de observação de estudo as crianças, elas sentiram, porque deixaram de socializar no período que precisava iniciar a socialização. Exatamente na fase, né? Na fase que precisava inserir na escola, na fase que precisava. Aí elas vão sentir, e a gente precisa ter cuidado com isso, desse retorno, que ainda está sendo, né? A gente chama sidemia, porque já é um sistema, não é só no contexto de saúde, ela vem ver questões econômicas, várias outras questões, né? E aí a gente tem essas sequelas aí. Dessas sequelas, as crianças, elas vão sentir esse processo de socialização e estão sentindo, e é preciso insistir, porque tem crianças que até hoje elas têm muita dificuldade de socialização, e os adolescentes também sentiram, pelo menos algumas falas deles, principalmente com relação ao futuro, porque eles estão planejando o seu futuro, geralmente na adolescência, escolha de profissão, relacionamento, e eles sentiram justamente que a vida poderia não ter muito sentido. Gente, parou tudo? É para parar? Gente, como é que é isso que é para parar? A vida para, dá uma pausa. Né? E aí muitos textos acadêmicos, até de profissionais, foram publicados nessa época justamente para fazer a gente refletir. Será que a vida parou? Parou como? Como foi isso? Como é parar para a cabeça da gente, né? Tem gente que ficou ótimo, adorou ficar ali. Muitas pessoas, há relatos, né, que muitas pessoas buscaram cidades no interior, porque no interior parecia teve que tinha implicância até no mercado imobiliário e tudo. Mais segurança, sentia ali que estava ali, que era possível circular. Sim. No interior. E ao mesmo tempo os adolescentes ficavam, né, com esses questionamentos.
Alguns conseguiram elaborar bem e dar continuidade, escolha de profissão, processo de Enem que foi adiado. Eu estava me preparando, eu ia começar a universidade e não pude mais entrar. Então tudo isso foi conteúdo, além dos conteúdos que a pessoa já tinha. Vamos dizer assim, a gente já tem um monte de coisa quando é adolescente para pensar, para sentir. Aí vem o contexto pandêmico e potencializa já é uma época isso. Confusa, né? Confusa. E aí piorou. Eu recebi aqui no Mesa para Dois umas 2 adolescentes de 15 anos, 16 anos, e todas as duas, quando eu perguntei qual foi a pior coisa da pandemia, responderam a mesma coisa: o distanciamento, não poder abraçar as pessoas, não poder ver pai, mãe, tio, avó. Todas as duas me citaram isso como era terrível a pior isso, coisa. né? As pessoas também não podiam ver o sorriso mais, né? Tudo era só os olhos, né? A comunicação era através dos olhos. Não podia dar um abraço, era distanciamento, e aquilo ali mexeu com muita gente. Eu sempre que vem alguém aqui, eu pergunto da época da pandemia, porque foi um acontecimento histórico, gigantesco no mundo, né? Então eu sempre pergunto como foi durante a pandemia. Você, por exemplo, Carol, durante a pandemia, o que te atrapalhou mais? Não responda ainda. Vou fazer um suspense. A gente já volta. Eu vou ali analisar um troço e já volto. Vai aí, Paulinho. Morena FM. Mesa para dois. Morena FM. Estamos aqui de volta com Mesa para Dois. Eu estou com Carol Moura, psicóloga, e com Sejão, da Súria. E a gente está falando aqui de saúde mental, gente. E eu ia perguntar para Carol sobre a época da pandemia, né? Como é que foi para ela e como é que foi lá em Quaraci. Ela estava me contando aqui no intervalo que o rio lá não chegou a transbordar, mas não tinha para onde ir, né, Carol? Essa daí foi a época da enchente. Da enchente. Estamos falando da enchente agora, viu, gente? Estava falando de pandemia, agora a gente está falando da enchente, depois a gente volta para a pandemia, vai para o futebol, a gente vai variando aqui. Já na enchente, né, a gente viu que o sul da Bahia, principalmente a região sul da Bahia, foi a região que mais foi atingida. Porque pelo Conselho Regional de Psicologia eu consegui visitar 10 municípios naquele período. Lembro que Itapitanga foi um dos municípios que estava muito atingido, Ilhéus estava atingido, Itabuna estava bastante atingida, e eu acho que Tororó e Macarani, que foram os lugares que mais me chamaram a atenção, né? Por conta da destruição da água, das inundações que ocorreram, né? E a recuperação de vários espaços públicos, né, que foram levados pelas águas. Então, assim, a gente teve relato da Feira Livre de Tororó. Eu lembro que as pessoas falavam muito dessa Feira Livre, que a água levou. Eu conheço a Feira Livre, quando era pequeno eu ia muito lá com meu pai. O pessoal falava dessa Feira Livre, que eu falei, meu Deus, como é que é? Uma referência, né? Eu, quando era pequeno, eu adorava andar naquela Feira Livre, porque era muito animada, muito cheia. E tinha pássaro preto cantando, era muito divertido aquilo ali. E as pessoas sentiram de lá essa Feira Livre. É o centro da cidade, aquela feira. Porque a gente olha um desastre, e aí a gente consegue falar de desastres, emergentes de desastres nesse contexto, que a pandemia é uma situação de emergentes de desastres e as inundações também é uma situação de emergentes de desastres. O dano mental das duas coisas foi diferente, porque, por exemplo, na enchente o cara perdeu a casa, perdeu essas coisas. Na pandemia era a questão do isolamento. O dano mental foi diferente nas duas coisas? É o mesmo dano. É o mesmo dano? Porque quando você perde, por exemplo, você não perdeu a Feira Livre, você perdeu a referência da Feira Livre que você viveu ali. Então há perdas tanto materiais como simbólicas. Então as pessoas diziam, eu perdi meu vestido, que eu guardei o tempo todo. Tinha um que dizia, eu perdi a foto do meu casamento. Então era o papel para outra pessoa, mas ali era a foto do casamento dela que não ia mais recuperar. Para mim essa perda de memórias, foto, souvenir que trouxe de viagem, presente que ganhou de alguém, para mim a pior perda é essa, porque são memórias que foi embora, né? A vida toda de memória vai embora ali. E aí a gente pode fazer o casamento de duas coisas aí. Por exemplo, aqui em Itabuna tinha uma fala da população no seguinte: eu perdi a ceia de Natal, a cesta básica que o município tinha entregado naquele dia, e tinha uma ceia de Natal.
e foi toda levada pela água. E eu lembro que tinha chocolate, tinha o quê? E levou tudo. E aí eu estava dormindo e acordei com a água já perto de mim, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, várias pessoas relataram essa sequela. Aqui em Itabuna, eu fiquei em uma proposta que foi selecionada pelas aldeias infantis, era uma ONG que estava dentro de Itabuna, financiada pelo Unicef, onde eles contrataram os profissionais para verificar como estava a saúde mental de crianças e adolescentes. E nesse contexto a gente foi encontrando muito mais coisas do que só a demanda da criança e do adolescente. A gente dava um retorno para eles, né, de como estava a situação de Itabuna. Essa proposta das aldeias infantis ficaram em 17 municípios da Bahia, né, justamente para poder verificar. E outras ONGs também chegaram junto, e algumas, quando conversavam comigo, diziam assim: Carol, a demanda é muito material, diferente das inundações e situações em Minas e no Rio de Janeiro, porque lá as pessoas conseguem se erguer mais rápido por conta da questão financeira. E aqui não, aqui a nossa região realmente sente mais. Porque aqui tem gente que até hoje está sem casa. Sim. Daquela época. Está de aluguel social, a prefeitura está pagando aluguel social até hoje. E a enchente foi em dezembro de 21. E até hoje tem gente morando de aluguel social. Quer dizer, essa perda continua, né? Sim, a parte de reparação, né, que a gente ouviu muito falar agora por conta do Rio Grande do Sul, é uma parte que demanda muito do serviço público e de outras instituições, né, porque a parte ali da acolhida, da reparação naquele momento, os abrigos, ele é bem sensível, mas na hora da reconstrução, você vai tentar reconstruir vidas, reconstruir uma casa, e aí vem toda essa questão. E o que acontece semelhante ao contexto de pandemia, né? Que a gente precisou se reconstruir ao retorno quando foi retornado. Uma vida normal. Vamos retornar. E aí, por exemplo, lá em Quaraci, né? Como Quaraci é uma cidade pequena, de 16 mil habitantes, 18 mil habitantes mais ou menos, quando passava o carro de som dizendo assim, de um óbito que não era óbito de Covid, as pessoas ficavam com medo. Falavam, olha, morreu de Covid. Tem isso, porque lá anuncia, não sei se aqui em Itabuna anuncia quando a pessoa morre nos bairros. Não, lá anuncia. Esse costume se perdeu aqui, antigamente tinha. Lá essa cidade pequena agora, né? Serra Grande tem isso, quando sai alto-falante lá. Aqui antigamente o jornal publicava todos os óbitos que tinha, tal, etc. Mas isso se perdeu por aqui. E isso foi um fator que agitava as pessoas. E era uma coisa também que a gente evitava muito falar aqui, porque uma boa parte dessas mortes não foi de Covid, foi de outra coisa. Isso. Mas virou Covid porque era mais interessante virar Covid. Né? E aí quando o pessoal falava assim, morreu 500 pessoas de Covid, aí todo mundo se assustava. Não, morreram 500 pessoas. Não sei do que foi não. Porque esses anúncios seguidos, porque ficava aquele boletim diário, né? Os boletins. Aquele boletim diário, para mim aquilo era tortura. Tortura, criava pânico nas pessoas. Né? Porque todo dia vinha aquele boletim, morreu não sei quantos casos, tal, etc. Aqui a gente preferia noticiar a quantidade de recuperados, que vinha no boletim também, bem pequenininho lá no final. A gente dava ênfase para isso, porque 99% se recuperou, 99% não teve sintoma ou se recuperou. Só que a ênfase da mídia era nos 2,3% que morriam. Essa foi a média de morte, 2,3% de quem pegou Covid e morreu. E a ênfase toda era nesses 2,3%. A ênfase que a gente dava aqui era nos recuperados. E aí a gente tem, né, por exemplo, se a gente for observar o próprio padre Fábio, ele faz um relato muito interessante, que eu acho que retrata muitas pessoas, que é o fato de não poder se despedir daquele ente querido. Sim, porque tem um rito. Isso foi, né? Cruel. Eu achei tem cruel rito isso. Quando a pessoa falece. E esse rito não poderia mais. Então, assim, nem enterrar a pessoa naquele lugar que era da família, né? Que às vezes a pessoa quer ser enterrada ali. Teve um caso maior na pandemia, que foi a morte de Almir Melo, ex-prefeito de Canavieiras. A cidade inteira queria se despedir do cara.
Só que o prefeito era adversário dele e declarou que ele tinha morrido de Covid. Aí a família não pôde enterrar ele e a população não pôde acompanhar ele por questão política. Lá em Caraci, apesar de ter acontecido isso, né? Aí a família não pôde se despedir e até hoje a família tem esse negócio na cabeça, não pôde se despedir dele. Quantos elementos, né, nessa pandemia causou na população? Um monte de coisas. A pandemia teve coisas positivas, como Sim. tudo tem alguma coisa positiva, mas essa parte mental foi a parte mais pesada negativa, né? Acho que mais que qualquer outra coisa. Sim. Que teve gente que tinha empresa que vinha desde o tataravô e fechou a empresa porque depois da pandemia não tinha mais o que fazer, como manter. Quer dizer, perdeu aquela referência da família inteira, né? No trabalho da família inteira. Sim, Carol, as pessoas falam assim, depois da pandemia algumas pessoas melhoraram, outras pioraram. O que é que você acha disso aí? Qual a sua opinião? Me pergunta. Eu acho que era ruim continua ruim, viu, Sérgio? Que era bom continua bom, que era ruim continua ruim, viu? Sim, depois de um desastre, né, depois de uma situação como de abalo emocional, que a gente chama, as pessoas elas podem fazer ressignificações e modificarem. Né? Modificar. Como também ela pode fazer o processo de se recusar realmente a convivência e falar, não tem mais sentido isso aqui pra mim, a vida mesmo, então não tô nem aí. Então assim, vai muito do funcionamento daquela pessoa. A gente Você não acha tem que como tem dizer... gente que se acostumou com o isolamento e aí resolveu continuar isolado? Tem casos, não sei a quantidade, né? Uma vez eu perguntei até à doutora Tatiana algumas coisas, uma psiquiatra que tem aqui de Itabuna, em uma capacitação que a gente estava tendo na UESC. E aí eu perguntei a ela como é que estão os pacientes que estão chegando. Eu acho que era final de 2020. E aí ela respondeu, eu falei, aqui eu tô tendo muito paciente com transtorno realmente pós-traumático, né? Que é esperado. Ela na clínica também está chegando bastante, que é um adoecimento, uma ansiedade mais grave, né? E aí ela falou, também está chegando. Então algumas pessoas se acostumaram ou acharam melhor ficar recuada, né? Tiveram medo. O medo faz a gente recuar. Por conta da insegurança do processo. Teve todo um discurso de medo durante toda a pandemia. O principal foco do discurso era medo, né? Medo e insegurança, na verdade. A gente tirar a autoridade da ciência é complicado. Muito. É muito complicado tirar a autoridade da ciência, porque a gente estuda para isso, né? Então, assim, em maio de 2020, a Fiocruz, ela convocou os profissionais do SUS, né, para poder se capacitar. Eu mesmo fiz a capacitação online, tudo era online, né? Então a gente fez a capacitação. Uma psicóloga de referência internacional, que é a Débora Anual, ela capacitou a gente com outra equipe muito grande, nacional e internacional, para saber como a gente deveria atuar. Então, assim, no município de Caraci, eu pedi para ficar em casa. Respondendo a sua pergunta anterior. Pediu para ficar em casa. Pedi para ficar em casa, porque realmente as pessoas que conviviam comigo, todo mundo era grupo de risco. E aí eu pedi para ficar em casa, realmente. Eu tinha medo do contexto da pandemia. Eu falei, deixa eu em casa, porque eu não quero estar na linha de frente. Eu conheço alguns professores que se acostumaram a dar aula online e não querem mais dar aula física, não. Não, eu quero ficar em casa, dar aula online. Assim que chegou a vacina, eu pedi para voltar. Eu falei, pode me vacinar que eu vou retornar. Eu não tomei, não. No presencial, né? Eu não sei porquê, mas eu nunca tive medo dessa pandemia. E eu retornei, e assim que eu retornei, eu peguei Covid. Quando eu retornar, eu peguei a Covid. Eu nunca consegui enxergar essa pandemia como uma coisa grande, não. Sei lá porquê. Alguma coisa dentro de mim olhava para essa pandemia e falava, não é isso tudo, não. Aí, o vírus Covid é um vírus de gripe, né? Eu, como nunca peguei gripe na vida, não tomei a vacina, nem peguei Covid. Minha esposa pegou, minha filha pegou. Tudo sem sintoma leve e tal. Né? Como a maioria pegou sintoma leve. Mas tem casos, por exemplo, o Augusto ficou um mês na UTI. Sim. Augusto Castro. Né? Eu achava que ele não ia sair de lá. Me surpreendi quando ele saiu, porque um mês de UTI é pesado.
né? Não só a UTI, mas como às vezes também a espera, porque tinha pessoas que iam para intubação, um tipo de intubação que não era UTI. Intubação, eu peguei uma estatística do Conselho Federal de Medicina, 80% de quem é intubado morre. Isso é uma estatística, não é um chute nem nada, é estatística pura e simples. 80% de quem é intubado morre. O ideal é não intubar, fazer qualquer outra coisa. E o último recurso, né? O último recurso. Isso. E aí muitas pessoas sentiam isso, né? Esse boletim diário. Pois exemplo. Todo dia aquele negócio. Morreram. Aquelas famílias que estavam, aquele membro da família ali, aquela pessoa de amizade, de elo que você tinha que estava internado, quando internava, era um boletim diário também que saía. E isso mobilizou bastante as Carol, pessoas. eu vou te perguntar um negócio, mas daqui a pouco. Primeiro a gente vai analisar Sérgio, a gente já volta. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para dois. Morena FM. Estamos de volta com Mesa para Dois. Estou aqui com Carol Moura. Eu, Marcelo Leal, esqueci de me apresentar, agora estou me apresentando. Eu, Marcelo Leal, estou com Carol Moura e Sérgio Sepúlveda. Carol, eu ia te perguntar uma coisa. Como é que, para quem está por perto da pessoa, o que a gente deve prestar atenção em casos de pessoas que podem entrar em depressão? Que sinais que tem que a gente pode acender um alarme se vê um amigo ou um parente que está indo num processo mental ruim? Tem sinais disso? Tem muitos sinais. Vamos começar pela faixa etária de crianças e adolescentes. Uso e abuso de celular. Sim. Tá. É um sinal. Tá? Já nascem com o celular na mão. Pois é. Então, uma criança e um adolescente que está o tempo inteiro com um celular em mãos é porque ele está se negando a se relacionar. Tem alguma coisa que está acontecendo aí. Então, o abuso de celular, das tecnologias, ela precisa ter um freio, porque tem várias sequelas para isso. Não só psíquicas, como também orgânicas. Neurologistas falam disso, oftalmos falam disso, né? Nutricionistas falam disso. Afeta o sono. Justamente, tem vários danos aí acontecendo. Então, um dos sinais é esse, que eu acho que é bem possível de a gente conseguir visualizar. Baixo rendimento escolar, necessidade de ficar sozinho, isolamento, são que a gente consegue também ver na infância. Às vezes, na infância, tem uma agitação, que fala, essa criança é imperativa. Na infância, o que a gente observa, né, é que quando uma criança está triste, ou ela tem conteúdo de tristeza, ela não fica triste, ela fica agitada. Tá vendo, Sérgio? Seus filhos são todos tristes, agitados o tempo todo. Em alguns casos, né? E a gente precisa ver na clínica. Então, quando vê uma criança, às vezes, muito agitada, que ultrapassa aquilo ali da infância, às vezes pode ser um quadro de depressão. A depressão na infância se apresenta como agitação de imperatividade, sem ser imperativa. E sem ela ter um diagnóstico de imperatividade. Quer dizer, ela nunca foi daquele jeito e de repente está ficando daquele jeito. Isso. Já na adolescência, aí começa a ficar introspectivo. Aí esse isolamento fica introspectivo. Aí realmente vem um quadro de isolamento. Mas como é que a gente separa de uma pessoa tímida, por exemplo? Timidez demais ou vergonha de si é ansiedade. É conteúdo de ansiedade. A ansiedade leva à depressão? Não, elas podem estarem juntas, né? Os dois conteúdos de sintoma ou diagnóstico, mas uma não leva a outra. Pode estar caminhando junto ao decorrer do que aconteceu na vida da pessoa. Bullying, né? O processo de violência no ambiente escolar ou em outro ambiente leva à ansiedade e leva à depressão. Pode levar à ansiedade e à depressão. E tem pessoas que levam isso não só na infância e na juventude, como também para a vida toda. Acaba carregando, né? Leva para isso as marcas para a vida toda. É uma de manifestações de violência que a gente sabe que as pessoas realmente ficam vulneráveis. E infelizmente nem sempre o bullying é resolvido pela escola, né? Tem escola que você reclama do bullying e a escola, não, mas não vou mexer porque vão achar ruim, o pai vai achar ruim. Não vou punir porque a criança pode achar ruim. Tem escola que tem medo de mexer com os bullies, com os valentões da vida, né? Melhor ensinar o filho a dar um chute no lugar certo
Deixar o bullying o velantão ficar reclamando lá. E na idade adulta, Carol, que sintomas assim que a gente deve prestar atenção? Vai ter isolamento, vai ter uma inquietação, vai ter irritabilidade. O que é uma irritabilidade? A gente tá... Você diz aquela irritabilidade constante, a pessoa está sempre irritada com alguma coisa. E a gente não sabe nem por quê. Por exemplo, né, as pessoas que têm filho, o filho está ali, criança brinca e bagunça tudo. Então é natural da infância. Mas aquilo ali começou a irritar. Antes era tranquilo pegar, catar os brinquedos, arrumar, orientar. Mas aquilo ali ficou de uma maneira que é algo que é esperado, que sabe o que vai dizer. Mas a pessoa começa a ter uma inquietação sobre isso. Começa a ter impaciência, outras pessoas começam a sinalizar. Mas por que essa irritação? Por que você está falando dessa maneira? Por que grita? Né? Começa a ter sinais. Mas ter ansiedade é comum no dia de hoje. Não é comum. Não é natural a gente adoecer. E a ansiedade é um adoecimento. Às vezes alguns profissionais, infelizmente, usam de uma fala: você tá bem, só tem ansiedade. Infelizmente não é uma postura adequada. A ansiedade é uma demanda psíquica de adoecimento. Então se a pessoa ela não está bem, ela tem ansiedade, né? Aquele profissional não pode dar conta daquele conteúdo, mas não dizer que a pessoa está bem. Então a gente percebe que às vezes fica nível assim, tipo tampado, escondido aquela demanda ali, né? De adoecimento. E aí vai crescendo, né? Igual uma panela de pressão. Baixa estima, às vezes fica desanimada. E aí às vezes acontece quando a pessoa percebe que às vezes não quer mais viver, né? É um pensamento que a gente chama de ideação suicida. É um desânimo da vida. E às vezes acontece que a pessoa não consegue falar de primeira. Né? Se a gente tem uma pessoa assim, e lógico, a maioria, não adianta a gente falar que devia procurar um psicólogo porque não vai querer procurar. O que dá para fazer quem está em volta? Eu posso fazer uma pergunta família. Antes de responder essa? Pode, eu respondo qualquer coisa. Que bom. Até de física nuclear. Perguntar. Então, o que será, né? Para os dois, assim, né? O que será que a gente podia pensar? O que leva uma pessoa a não procurar um profissional de psicologia? Eu não sei. Mas eu acho que a pessoa tem um mecanismo de defesa de não querer se expor para um psicólogo, por exemplo. Não, o psicólogo vai dizer que eu sou doido. Coisas do tipo. Eu já ouvi, inclusive, essa frase uma vez. Não vou não, porque eu falei para uma pessoa uma vez, para ir no psicólogo, tá me achando doido. Não estou falando nada de doido. Estou falando que você devia bater um papo com o psicólogo. Não, que o psicólogo vai achar que eu sou doido. Muitas vezes também eu acho que é a própria segurança que ele não tem de falar sobre os sentimentos que ele tem para outra pessoa. Às vezes não tem para um amigo, não tem para um irmão, para um amigo. E às vezes não tem nem para psicólogo. E às vezes não conhece Carol. Então, então, né? Tem vários profissionais aqui na região Santa Cruz, que a gente divide assim o Conselho Regional de Psicologia. A gente tem cerca de 3.000 profissionais de psicologia nessa região, que tem cerca de 27 municípios, né? E são bastante... É isso mesmo? Peraí, acho que eu falei o número errado. Não. 2.000 psicólogos são na região de Itabuna. Aqui a gente tem 10.000 profissionais de psicologia. Nessa região Santa Cruz. Bastante. Quase 10.000. Porque é a terceira região com mais profissionais de psicologia. Convertendo para números baianos, é uma ruma de gente. Bastante gente. Que aí comporta 27 municípios, que é a nossa região. Mas, assim, na fala de vocês podem perceber que a Associação Brasileira de Psiquiatria, ele já faz uma campanha, e outras associações também, da psicofobia, que é o preconceito contra o adoecimento psíquico, mental. Então assim, falar, não vou lá porque eu sou doido, não vou lá que é coisa de doido, eu não vou lá porque eu não estou preparado para isso, como é que eu vou me expor, me abrir para alguém, né? Então assim, esse preconceito, ele não é do nada. Historicamente, a gente vê a partir da década de 60, 70, mais ali em 80, quando a gente vem firmando mesmo a Constituição Federal, que a gente só consegue começar a organizar o serviço público ali. E ali, naquele momento também, a gente vai ter os hospitais psiquiátricos.
que eram assim, tipo, capacidade para 200 pessoas, tinham 5.000 pessoas lá dentro. Porque tudo aquilo... Como tudo, né? Tudo aquilo que não davam conta enquanto sociedade, falava, vai lá pro hospital psiquiátrico. Isola lá, que aí não incomoda. Lá, né? E termina que a gente, de forma de organização social, né, de estrutura social, a gente aprendeu, e aí vocês podem falar comigo, por isso eu ouvi falar, acho que na minha época aconteceu, não, na minha época aconteceu ainda, fala assim, olha, vem o velho do saco, vem o doido ali lhe pegar, para a pessoa poder ter referência de limite de educação, usava o preconceito, o doido vai te pegar. Ou você me obedece, ou o doido. Aqui tinha o doido e tinha a Kombi que levava a criança para fazer sabão. É? E é isso também. Sérgio tá dando risada. Tinha um do saco, que o homem do saco, o homem do saco quer carregar. E é isso mesmo. Pois é, então essas terrorismo materno é o nome disso. Essas referências, esses modos de inserir o limite, porque colocar em limite, inserir o limite, dizer à criança, ó, é até aqui, é dizer a ela que ela está sendo saudável, porque precisamos entender até onde é o limite e o que pode acontecer. Não é colocar medo, é entender o limite. E aí as pessoas não procuram um profissional. E aí é o que a gente estava conversando antes, né? As pessoas terminam guardando sintomas por vergonha, ou por não se sentir à vontade, ou ainda porque algumas vão procurar e não têm acesso no serviço público, né? Sim. Tem essas questões também, eu acho que acredito que aqui também, Itabuna, né? Que sempre há uma lista de espera. Aí você tomou coragem e vai lá. Aí a coragem vai embora. Não tem profissional, ó, vou te colocar aqui na lista de espera. É a desculpa perfeita para desistir. Depois daqui 2-3 meses você procura. Aí vira a desculpa perfeita para desistir, né? E aí desiste. Não tem profissional. E o que dá para fazer quem está por perto, amigo, família? O que dá para fazer para convencer a pessoa ou para tentar fazer a pessoa ficar melhor? Olha, a gente tem várias estratégias, não tem uma mágica para isso. E eu acredito que a pandemia ensinou bastante isso pra gente. Tá vendo? Porque a gente tinha que pensar o que é que eu vou dizer pra pessoa, para ela poder se sentir que ela tá bem, que ela tá viva, que ela pode ter ali atividades. E aí a gente conversando com o paciente, algumas coisas, a gente falava, ó, vamos fazer aqui um cronograma do que você anda fazendo nesses dias que tem que ficar em casa. E agora o que é que você pode fazer? E aí a gente percebe que é coisas simples do dia a dia. Montar um cinema em casa. Convidar ali as pessoas para poder fazer. Né? Não precisa ir para o shopping, para o cinema. É bom ir, mas se não pode ir, pode fazer em casa. Né? Aquele cinema. Andar. O contato com a natureza, né? Vários estudos hoje em dia mostram que o contato com a natureza ele ajuda bastante, né? O sempre é legal o contato com a natureza. Contato com animais, a pessoa pode não gostar, mas tem um contato ali, quem gosta, né? Quem não gosta, respeitar esse limite da pessoa também. Convidar, bater papo, jogar a conversa fora, tudo isso é válido. Isso já faz, né, Marcelo? A gente faz bastante, né? E quando a pessoa precisa de ajuda, por exemplo, a gente tem no nosso país, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um serviço gratuito, que funciona 24 horas. Qual é o número que está sendo usado? 188. 188. Que pode ligar e aí vai ter sempre alguém para poder conversar com essas pessoas. É um serviço que, né, a gente garante, né, porque a gente já fez teste, a gente já ligou, e ele de responsabilidade realmente. E nós temos um outro serviço a nível nacional, também gratuito, mas esse vai ter um público específico, que é de 13 até 24 anos, que é o programa Pode Falar da Unicef. Então ele atua em todo o território nacional, através de um número de WhatsApp de Brasília. E aí só olhar lá nas mídias sociais, que eu nunca gravo esse número. Não adianta falar aqui que não vai dar para ninguém gravar, mas pode ir lá, só fazer pode uma busca. Falar que tem um serviço. E a gente tem um mapa da saúde mental. Esse mapa da saúde mental também é organizado pela Unicef e ela lá consegue mapear todo o serviço do Brasil de saúde mental. E a gente tem consegue algum lugar acessar. que quase não tem serviço? Geralmente, o serviço de saúde mental, a gente entende, né, como profissional do Sistema Único de Saúde do SUS, que todo serviço de saúde é serviço de saúde mental. Sim.
Também. Então, há serviço de saúde Eu mental vou- em todo o território. Eu vou fazer mais um bloco, viu, Paulinho? Fazer mais um bloco. Tem umas coisas ainda pra descavar aqui. A gente não conseguiu reverter o estado de Sérgio ainda. A gente precisa de mais um tempinho. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa pra dois. Morena FM. Bem, estamos de volta com Mesa para Dois. Eu quero aqui aproveitar, gente, para falar o seguinte. Dia 9 é esse fim de semana, né? Não, Dia 9 é sexta? Não, nossa, Sexta-feira. é 24. Não, né? Eu tô falando de outra coisa. Ah, tá. Ah, tá. Tem cara metido, rapaz, acho que tudo é com ele. Não é com você não. Dia 9, sexta-feira, não é isso? Sim. Vai ter a Noite do Beijo. Aí, pro pessoal da pandemia, que ficou sem beijar, essa é a oportunidade. A Noite do Beijo é um show com a Zuc Mania e com... tem a Zuc Mania, vai ter a dupla Alex e Lilian e vai ter o DJ Joy. Vai ser lá na Carpe Diem, que é uma casa bem legal aqui de Itabuna, a partir das 21 horas, tá? Produção do Lulinha Produções, né? MP Produções. E a Zuc Mania é uma banda bem legal, viu, gente? Pode ir lá que eu garanto que vocês vão gostar. Com Dia 9, Zucmania sexta-feira. com Tavinho, né? Tá, Vinho. Sexta-feira, dia 9, 21 horas, Noite do Beijo. Eu não garanto beijo de ninguém, viu? Mas, se quiser beijar, essa é a oportunidade. Voltando aqui para nós, deixa eu esclarecer uma coisa que a gente não falou no início. O evento é aberto a todas as pessoas, né? Não é só para profissionais. Não. Todas as pessoas estão convidadas para participar da oficina, né, de saúde mental, visto que o mês de agosto é um mês importante para nós da psicologia, Mês que é do o mês, cachorro doido. é o mês do psicólogo e da psicóloga. E do cachorro doido. E também ótimo. Então é o nosso mês aí, e aí a gente tem, né, justamente essa oportunidade de mais uma vez mostrar a importância dessa saúde mental e acolher as pessoas. O que vai ser dado lá, Carol? Então a gente vai ter algumas oficinas, a oficina para ver a questão de autoestima, de elaboração de conteúdo interno, vai ter oficina de bullying, né? Vai estar lá duas estudantes. Precisa de bullying? Vocês vão fazer bullying nas pessoas? Não, a gente vai tentar verificar se tem algum conteúdo guardado, né, de bullying, para ver se elas precisam elaborar. Lá no canto da mente de bullying antigo. Isso também. Interessante. A gente vai tentar fazer isso. Vai ter duas estudantes da Federal do Sul da Bahia que estão junto comigo nesse projeto de extensão. Tem algumas psicólogas que querem ir, eu estou organizando com elas. Como é que a gente vai fazer essa dinâmica, né? Delas também estarem lá. Vai ter a oficina da Opção Vida, que é justamente um tema que a gente trabalha, que é prevenção ao suicídio, falar um pouco de tratamento referente a isso e o processo de pós-venção. A pós-venção é quando alguém completa o suicídio completo e às vezes as pessoas ficam se perguntando, o que aconteceu, né? Há também essas propostas da gente acolher e verificar o que está acontecendo. E aí alguns estudos, né, vão sinalizar que quando uma pessoa comete suicídio, geralmente um círculo aí de 20 a 40 pessoas podem ficarem abaladas por conta desse fato, né? Por isso que até o próprio meio de comunicação tem algumas diretrizes, né, do próprio Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, de como divulgar um suicídio completo, justamente para não afetar ainda mais a comunidade ali que aconteceu o fato. Essa oficina Opção Vida, ela é fruto de um projeto de extensão que já acontece desde 2014, em uma campanha em Paraci. Esse ano a gente tem um livro lançado sobre isso, que a gente também vai utilizar nessa oficina, que é justamente para pensar os caminhos da saúde mental, né? Como é que a gente pensa a saúde mental? Aí o livro está aqui, aí na capa já fala sobre isso um pouco, a né? Capa bonita, né? Gente, vocês tinham que ver essa capa, viu? Bonitão. Que é os cuidados, esperança, tratamento, momento de dor e saudável. E por que o momento de dor está aqui? Porque é um momento comum, natural da vida. Só não quer dizer que a pessoa precisa ficar lá, mas que ele acontece. Ô, Carol, a notícia de um suicídio,
num grupo de amigos que é chegado, tal, um grupo fechado, esse suicídio ele consegue contaminar as pessoas, consegue levar outro que esteja numa situação parecida a também pensar em suicídio, não? A experiência diz que sim. É como os processos de autolesão, né? Os cortes, né, que as pessoas, alguns, principalmente na adolescência, fazem. Há várias experiências de atendimento que levam outras pessoas a repetir o comportamento, né? Então a gente precisa ficar atenta justamente a esses sinais e uma questão, alguém fez isso, deveria também fazer. Então, aí a gente fica realmente... E no caso daquele jogo, né, que ficava passando tarefas de se cortar, chegou a ter suicídios, né? Sim, aí uma das tarefas era se matar. Isso, tem a Baleia Azul. Baleia Azul, esse aí mesmo. Também tinha uma série que era Os 13 Motivos de Hanas. E aí no final também era o suicídio, né? Os motivos. E outros também. A gente vai ter também algumas páginas, infelizmente, disponíveis, que é a Gilete Amiga, Anjo Suicida, que incentivam pessoas a promover o adoecimento psíquico. Essas páginas geralmente não tem o servidor, né? Que eles chamam de provedor. No Brasil. É provedor? Não é servidor, uma coisa dessa. No Brasil. Eu tenho um servidor. Se o serviço quiser colocar lá no meu servidor, eu coloco. Então, eles não estão funcionando no país, porque o Ministério Público Federal, geralmente, eles rastreiam essas páginas. Ah, tá. Quando é do Brasil, eles bloqueiam a página, sai do ar. Ah, você está falando dessas páginas tipo Baleia Azul. Não, aí eu não boto no meu servidor de jeito nenhum. Não. Pensei que era uma página de referência sobre isso. Essas são... e grupos de WhatsApp também, né? Que incentivam o adoecimento psíquico. Então, além disso tudo, a gente também precisa ter cuidado com isso. Por isso, né, a gente verifica que criança e adolescente, elas não podem ter o uso de celular de forma eu já falei aqui uma vez, vou repetir: os pais têm que ver o que os filhos estão fazendo no celular. Não é censura, não é fiscalização, mas você tem que saber o que seu filho está fazendo no celular. Tem não, que saber não só no celular, né? Como nas redes de streaming também. Nas redes todas. Você tem que saber o que estão conversando no Facebook, o que estão vendo no WhatsApp. Não é para você, não vai espionar o filho. Não, você tem que ter uma ideia do que o filho está vendo. E instruir. Eu falei para a Kira o que ela devia ou não ver no celular e ela nunca saiu disso. Até jogos de ela adotou e pronto. Também. Isso. Tem uma série chamada Stranger Things. Minha filha estava assistindo essa série. Deixei ele à vontade, mas de repente comecei a perceber algumas coisas nela, né? Ela estava olhando muito pro céu, procurando alguma coisa. Aí eu falei: o que é que você tanto fica olhando pro céu? Não, pai, é porque ele me falou que eu encontro ele no céu e ele aí vai dominar minha mente. Que bacana. Vai roubar a minha mente, ela falava. Aí eu fui assistir um pedaço desse seriado. Eu falei: tu não vai assistir mais isso não. Agora você acha que tem alguma relação assim espiritual nessas séries? É indução. Não, é indução, né? Tem muita série mal intencionada para induzir a um mundo que eles acham que deve ser daquele jeito. Tem muita série para induzir, sim. Até adulto. Se adulto der bobeira, você vai ser induzido por série, sim. É porque eles usam algumas técnicas. Uma das técnicas que ele usa é a PNL, por exemplo, de indução, tipo hipnose, para justamente convencer. E não é só série. A propaganda política, por exemplo, tem grupos que querem tornar a pedofilia um troço normal. E eles vão caminhando aos pouquinhos com mensagens aqui, mensagens ali, convencendo aqui e ali, até chegar nisso. Entendeu? Começa com a conversa de que todo amor é válido. Se todo amor é válido, então amor com menor é válido. Com cavalo é válido. Com ovelha é válido. Você entendeu? Sim. Tem muito conteúdo subliminar por aí, muito mesmo. Bastante. Eu vejo direto, né? Ô Carol, o pessoal fala que o suicídio que não deu certo é um pedido de socorro. É isso mesmo? Sim. Os estudos afirmam isso, que uma pessoa que cometeu suicídio completo, no mínimo, ela tentou 20 vezes. 20 vezes, cara. Sim. E aí dá tempo da gente interromper.
Então ela tentou 20 vezes para ela conseguir de fato. Que bom que ela é incompetente, né? Porque se fosse me suicidar, Mas eu tem só aquele precisava suicida de que ele uma se arrepende tentativa. durante o ato, não tem mais jeito como voltar atrás, né? É porque ninguém quer se matar. Todos eles que voltaram para contar, né? E que Não queriam de verdade. e que tentaram, assim, de forma mais sutil, vamos dizer assim, eles falam que não querem se matar, que querem terminar a dor. E aí é uma dor subjetiva, individual, né? Que não é falta de Deus, não é para chamar atenção. E começa a achar não é que a única modinha, maneira é essa de acabar mas com é a uma dor. dor que eles sentem, né? E aí a própria referência teórica, né, Freud, em algum momento, na linha de psicanálise, que é a linha que eu sigo de tratamento, vai dizer que há uma organização melancólica às vezes. Tem pessoas que têm um ar de melancolia, e aquela melancolia às vezes vai para o processo de adoecimento, né? E aí é quando a pessoa fica nesse momento de tristeza, Não de sai depressão. disso, né? Fica nisso E direto. aí vão, realmente elas não conseguem reagir. E aí realmente precisa de uma equipe muito profissional, de atendimentos diversos. A pessoa que quer almejar uma coisa impossível, ela pode ser levada a isso também. Tipo, a pessoa acha que a felicidade tem que ser completa e ela quer isso o tempo inteiro, mas não consegue isso. Isso pode levar a um processo também de depressão, de suicídio. A desesperança, assim, o sentimento de desesperança, de desespero, de desamparo, é os três D que a gente fala, né, que acontece. Mas, por exemplo, eu não iria muito por essa linha de querer algo e não conseguir. Às vezes o ter algo e perder afeta mais. É mais pesado. Por exemplo, há muitos relatos que pessoas que perderam totalmente a sua herança, seus bens, cometeram suicídio. Só que não era dito, porque há algumas décadas atrás era proibido dizer que as pessoas se mataram. Aconteceu ali, então vamos calar. Aí se calavam e não diziam. Eu achei engraçado que tem uma lei que diz que cometer suicídio é crime. Vai punir a pessoa que morreu? Como? Tem essa lei. Cometer suicídio é crime. Tem até pena lá, não sei quantos anos de prisão. A pessoa se matou. Como é que vai punir? Entendeu? Marcelo, você Tem me muita coisa perguntou em besta por off aí. aqui, né, sobre a oficina, se iria Sim. ter custo a pessoa que está indo. Falou, não tem custo nenhum, é grátis, entendeu? A pessoa, Você para não vai qualquer perder idade, nada, você vai ganhar. entendeu? Carol se disponibilizou o tempo dela, entendeu? O conteúdo dela, para poder também estar ajudando É gratuita, as pessoas, é né? aberta a todo mundo. Né? Reiterando que é aberta a todo Isso, uma mundo. parceria entre a Súria e a psicóloga Carol Moura. Isso. E sem falar também na editora Tertúlias, que é de Canavieiras. É a do livro aí? É a do livro, é de Canavieiras, é É de nossa. Canavieiras, Tertúlias? Canavieiras. É mesmo? A Carol, que você não legal. sabe, Carol é escritora, lançou um livro há pouco tempo. Sem ser esse? Qual Sem foi? Não, ser é esse. esse daqui. É esse aqui mesmo? É esse. Ah, Aí esse o aqui, outro eu ainda tá tô na vendo. editora. Ah, tá na editora ainda. O outro é Descobertamente. Que legal ter uma editora em Canavieiras. Em Canavieiras, Bacana, rapaz. pertinho da Que gente legal. Também. A gente E tem a, outro e a também na capa é região. linda. A capa do livro ficou top. Papel couché, né? Legal mesmo. Isso aqui é couché de luxo, meu. E aí- É só pra gente rica. Ah, não. O quê? Isso eu tive gráfica. Isso aqui é couché de luxo. É coisa pra gente rica. Couché 60 aqui, ó. Não, pois é. E dentro também as imagens ela conversa Tudo com vocês. policromia com couché de Por luxo. quê? Porque livro como né, rico. o Súria, Adoro girassóis. É, o muito Súria girassol. fala justamente da parte da arte. No livro tinha que ter esse conteúdo de arte para conversar, porque a arte está dentro do contexto das espiritualidades, que é arte, religião, música. E essa parte é justamente que nos ajuda, enquanto ser humano, a não adoecer. Por falar em adoecer, nosso tempo acabou. Já foi rápido. Eu quero agradecer demais, cara. Eu acho que o papo foi muito instrutivo, foi muito legal. Eu gostei muito. Tinha uma tonelada de informação aqui de conversa, viu? Muito bacana. Você gostou, né? Eu fiquei com bastante pergunta ainda, né? Mas ficar pra próxima. Ah, rapaz, você pergunta pra mim em off. Carol, Já obrigado, fiz. viu? por ter Obrigada a vindo. vocês. Eu espero que todo mundo tenha gostado do papo. Mais tarde eu transformo em podcast e boto lá na página morenafm.com. E só para lembrar, viu, Paulo Brito, você que está carente,
tem a Noite do Beijo, sexta-feira, lá na Carpidinha, tá? Tá indo aí, com a Paulo. Zuki Mania, que é nossa parceira aqui há muito tempo. Vai daí, Paulinho. O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM. Também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.